Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira parte da aula de introdução à biologia. Nós vimos na segunda parte que os seres vivos eles têm características em comum para serem chamados de ser vivo, serem dotados de vida. Nós vimos as duas primeiras características lá na segunda parte, que todo ser vivo é formado de uma ou mais células e todo ser vivo é formado basicamente dos mesmos tipos de átomos que vão formar as macromoléculas orgânicas, lipídios, carboidratos, DNA, proteínas. E a partir dessa aula, então, nós vamos para a terceira característica, que é a homeostase. A homeostase é sinônimo de equilíbrio. O que é que todo ser vivo tem homeostase? A homeostase é a propriedade, é a capacidade do ser vivo manter o seu meio interno constante, mesmo quando as condições externas mudam, tá? Então, por exemplo, caso da bactéria. Ela entrou em contato com uma substância tóxica. Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar manter a sua organização interna constante. Ou seja, ela vai tentar manter a sua homeostase, ok? Então, todos os seres vivos, diante de alguma alteração ambiental, eles tentam manter a homeostase. A nossa febre é uma característica muito importante. A febre representa o quê? Que a gente está saindo do equilíbrio. Nós estamos saindo da homeostase. Então, nosso corpo está combatendo algo para voltar para o equilíbrio, para voltar para a homeostase. Um jacaré, quando ele passa muito frio, né? O que ele faz? Ele vai para o sol. Ele vai para o sol para quê? Para manter o seu equilíbrio interno, ok? Então, todo e qualquer ser vivo, ele é dotado dessa propriedade, que é manter as suas condições internas em equilíbrio, mesmo quando as condições externas não estão em equilíbrio, estão adversas, certo? A quarta característica é que todo e qualquer ser vivo reproduz. O que é reproduzir? Reproduzir é originar descendentes, né? Filhotinhos, vamos supor, de uma forma simples, de animal, por exemplo, né? Então, os sistemas vivos, ou seja, aqueles sistemas dotados de vida, possuem capacidade de reprodução. Lembrando que uma vida só se origina de outra vida, né? Ou seja, se eu tenho um filho, esse filho foi gerado a partir de uma vida, que fui eu nesse caso, ok? Não existe até hoje geração espontânea de filho. Isso é muito, a gente faz alusão da célula, né? Uma célula só se origina de outra célula. Uma vida só se origina de outra vida. Por quê? Porque a vida é formada de célula, né? Então, percebe como tá interligado. Eu tenho dois tipos de reprodução, tá? A assexuada e a sexuada. Mais lá pro final do ano, né, nós vamos ter uma aula só dessa diferença. Mas aqui eu vou dar um spoiler, né? Qual que é a diferença? A assexuada, ela depende só de um único indivíduo. Não precisa do macho e da fêmea, do homem e da mulher, né? Esse único indivíduo vai gerar os seus descendentes. E os seus descendentes vão ser iguais ao que deu origem, que a gente chama de clones, né? Organismos geneticamente idênticos ao de origem, tá bom? Então, isso ocorre com algumas algas, como vocês estão vendo aqui, e aqui uma bactéria dando origem às suas duas filhinhas, como a gente já viu. Já a reprodução sexuada não é aquela que tem sexo. Nem toda reprodução sexuada tem sexo, mas todo sexo é uma reprodução sexuada, tá? O que significa reprodução sexuada? Significa que eu preciso de dois indivíduos diferentes. O macho e a fêmea, o homem e a mulher, né? Então, nós temos, via de regra, gametas, masculino e feminino, né? Masculino e feminino. E que vai originar um indivíduo que é aqui nesse zigoto. Tá? Então, nós temos reprodução sexuada, por exemplo, nas algas também, ó. Nós temos o indivíduo feminino, o indivíduo masculino, que vai formar células reprodutoras, ó, gameta, vai fundir e vai formar um novo indivíduo. Ok? Então,
O filho gerado não é idêntico, não é clone. Ele parece, mas não é. Igual aos nossos filhos. Vocês não são idênticos aos seus pais, vocês são parecidos. Por quê? Porque vocês são frutos de uma reprodução sexuada. Quinta característica, e essa é a mais simples, não tenho nem o que falar, né? Todo ser vivo precisa de água, tá bom? Desde nós adultos, que temos mais ou menos 70% de água, tá? Uma planta, a melancia chega a ter 90% de água no seu corpo, tá bom? Então, todo e qualquer ser vivo precisa de água. Sexta característica, metabolismo. Aqui talvez seja um pouquinho mais difícil de vocês entenderem, mas vamos lá. Nós somos feitos, nós enquanto seres vivos, para a gente se manter vivo, a gente ocorre dentro da gente uma série de reações químicas. O que são reações químicas? Reações químicas são reações que vocês vão ver na química, né? Mas eu tenho substâncias que vão reagir e vão originar produtos. Então, toda reação química tem reagentes e produtos. Vejam quais são exemplos de reações químicas? Muito simples. Quando você queima papel. Quais são os reagentes quando você queima o papel? O papel, o fósforo e o oxigênio. Qual é o produto? A cinza. Ok? Isso basicamente ocorre com a gente. Então, para nós nos mantermos vivos, nós enquanto seres vivos, tá? Desde uma bactéria até nós seres humanos, ocorre uma série de reações químicas dentro do nosso organismo e esse conjunto de reações químicas eu chamo de metabolismo. Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorre no indivíduo e que mantém ele vivo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de nós. Por exemplo, a nossa digestão é um tipo de... São várias reações químicas que acontecem. A produção de energia, para a gente estar agora pensando, para eu estar gravando essa videoaula, eu estou super concentrada, estou gastando muita energia. Então, está acontecendo várias reações químicas. A síntese, o que é síntese? Síntese é fabricação. Fabricação de moléculas para produzir uma proteína, produzir um carboidrato dentro do nosso corpo, tá? As reações químicas, o metabolismo, ele é dividido em dois tipos. As reações químicas catabólicas, que eu chamo de catabolismo, catabolismo, e as reações químicas anabólicas, que é o anabolismo. Lembra da minha pessoa, anabolismo, ok? Qual que é a diferença de anabolismo para catabolismo? O anabolismo, ela vai pegar moléculas simples, moléculas pequenas, e vai transformar numa molécula grande, complexa. Aqui está em espanhol, né? Então, vejam, eu tenho vários quadradinhos, que seriam as moléculas pequenininhas. Essas moléculas pequenininhas se unem formando moléculas grandes. Para unir essas moléculas, eu preciso de energia. Então, essa reação anabólica consome energia. A energia na biologia a gente chama de ATP. Toda vez que vocês virem essas letrinhas, ATP é energia. Ok? Então, é a mesma coisa. Peguem 3 clipes, 5 clipes. Cada clipe representa uma molécula simples. Agora, vai unindo os clipes, vai forcar uma molécula grande, uma molécula complexa. Então, quando eu pego várias moléculas simples e transformo numa molécula grande, eu preciso de energia para fazer isso, consumir energia. Então, eu tenho uma reação anabólica. O catabolismo é o contrário. Eu tenho uma molécula grande e essa molécula grande ela vai ser transformada em moléculas pequenas. Quando a molécula grande é transformada em moléculas pequenas, eu vou liberar energia. Vai produzir, vai liberar energia, ok? Então, o anabolismo consome, o catabolismo libera energia. Ficou com dúvida? Vamos ver de novo. Então, vamos lá. O que é uma reação anabólica? A reação anabólica, eu tenho moléculas simples, que são essas bolinhas, e ela vai consumir energia, ATP. Consumindo energia com as moléculas simples, eu vou dar o quê? Moléculas grandes, formação de moléculas grandes.
Reação catabólica. Eu tenho molécula grande que vai produzir moléculas pequenas. Quando a molécula grande é transformada em moléculas pequenas, ela libera energia. Ok? Então, via de regra, nós seres vivos somos um conjunto de reações anabólicas e reações catabólicas. Sétima característica, a reatividade. Tá? Todo e qualquer ser vivo, seja em graus diferentes, eles vão reagir a estímulos. Eles vão detectar um estímulo e responder a eles. Então, a planta, né? A planta, você não vê uma planta saindo correndo, mas a planta precisa de sol. Então, geralmente, a planta ela vai responder ao estímulo do sol. Algumas plantas respondem mais, como, por exemplo, o girassol. Outras plantas respondem menos, mas elas respondem a estímulos externos, tá? Então, quando a gente tem alergia a pó, a pelo de gato, então nós estamos reagindo a estímulos externos. Tatuzinho bola, né? Ele vira uma bolinha, então ele está reagindo a estímulos externos. Quando tem algo preocupante ali no meio, que ele vai ser predado, alguma coisa, ele vira uma bolinha para se proteger. Uma bactéria, quando a bactéria vê substâncias tóxicas, a tendência da bactéria é fugir daquela substância tóxica. Então, ela está reagindo a estímulos externos. Ok? E por último, mas não menos importante, está a oitava característica, que é a evolução. O que significa evoluir do ponto de vista da biologia? Não é assim, eu estou evoluída, viu, amiga? Nem tô mais brigando com ele, eu tô super evoluída. Não é essa evolução, não, tá bom? Existe um cientista muito famoso chamado Theodosius Dobzhansky, que ele fala que nada na biologia faz sentido se não for olhando para a evolução. Nada do que a gente estuda em biologia a gente consegue ver sentido se a gente não olhar com base nos olhos da evolução. O que é evoluir? Evoluir é mudar ao longo do tempo. Ok? Então, vamos lá. Para a maioria da comunidade científica, a evolução, né, as teorias evolutivas, é o eixo central da biologia. Claro que tem polêmicas, claro que tem discordâncias. Isso a gente vai estudar, nós vamos estudar aí uns 2, 3 meses de evolução lá no terceiro ano, ok? Aqui eu não vou falar sobre as polêmicas. Dois grandes caras estudaram, né, fizeram a introdução das teorias evolutivas, que foi Darwin e Wallace, né? Só que o mais famoso deles é o Charles Darwin, que escreveu aí a base central da teoria da evolução, que é a origem das espécies. Ok? Então, ele que descreveu a teoria evolutiva, que depois ela foi melhorada. De uma forma muito simples, tá? Como que funcionaria a teoria evolutiva baseada na teoria da evolução de Darwin, ok? Imagina que há muito tempo atrás existiam girafas de pescoços de tamanhos diferentes. Então, tinha essa girafa aqui com pescoço pequeno, essa girafa com pescoço médio e essa girafa com pescoço grande. Naquele ambiente lá na África, o que era mais vantajoso? A girafa ter pescoço pequeno ou a girafa ter pescoço grande? As girafas que tinham pescoços maiores, elas tinham duas grandes vantagens. Elas podiam se alimentar de folhas na copa das árvores mais altas. Olha, essa coitada aqui não conseguia alcançar, né? E ela podia ver predador. Como ela tinha o pescoço grande, ela conseguia ver se estava chegando algum predador. Então, quem que seria mais comida por predador? Eram as girafas de pescoço pequeno. Então, as girafas de pescoço grande, por comer melhor, por conseguir achar o predador melhor, elas sobreviviam mais. Se elas sobreviviam mais, elas geravam mais descendentes. Ao longo de vários anos, de milhares de anos, o que nós temos de descendente? Somente girafas de pescoço grande. Então, observe que as girafas de pescoço grande estavam adaptadas
naquele ambiente? Por que adaptadas? Porque elas tinham mais acesso ao alimento e mais acesso a descobrir os predadores. As girafas de pescoço pequeno morriam, não geravam descendentes, né? Então, as espécies mudam ao longo do tempo, podendo levar ao surgimento de novas espécies. Gravem essa frase, tá? Não é o mais forte. Vejam só, a girafa de pescoço grande era mais forte que a girafa de pescoço pequeno? Não necessariamente. Ela não era mais forte, ela só tinha um pescoço maior. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. A girafa de pescoço grande não era mais inteligente que a de pescoço pequeno, mas o que melhor se adapta às mudanças, o mais adaptado. Então, vejam, e nós estamos vendo isso muito claramente na pandemia. Não é o mais forte que está sobrevivendo, não é o mais inteligente, mas é aquele que tem o sistema imune mais adaptado para combater o coronavírus. Ok? Para finalizar, então, essa parte, e eu já me excedi do tempo aqui, mas eu preciso concluir, né? Eu queria falar para vocês que o meio seleciona naturalmente aqueles indivíduos com características que lhe conferem maiores chances de sobrevivência e reprodução, ou seja, os melhores adaptados. Essa seleção natural foi chamada por Darwin de seleção natural, ou seja, o meio está selecionando os melhores adaptados. É importante vocês entenderem que a girafa não ficou esticando o pescoço para ficar com o pescoço grande. Existia uma diversidade de girafas. E a girafa com o pescoço maior teve uma vantagem naquele ambiente, então ela foi selecionada em detrimento da outra girafa com o pescoço pequeno. Para haver a evolução, é fundamental que os indivíduos sejam diferentes, que haja variabilidade. Né? Então, eu sou geneticamente diferente de você, e você é diferente geneticamente do seu irmão, dos seus pais. Essa diferença genética é o que permite a evolução das espécies. Se não houver diferenças, variabilidade, se os indivíduos não forem diferentes, nós não conseguimos ter a evolução. E, então, a evolução ela é grandemente explicada pela genética, que é um ramo da biologia. Ok? Um exemplo bem claro de que acontece a evolução é quando a gente pega dor de garganta, tá? Imagina aqui que nós temos uma amígdala, essas bolinhas são as bactérias. Essas bactérias, elas têm cores diferentes porque elas são geneticamente diferentes. O que é isso, geneticamente diferentes? Significa que os DNAs, o material genético delas é diferente. Umas têm baixa resistência a antibiótico. Outras têm alta resistência a antibiótico. Então, quando você tem dor de garganta e você vai tomar lá uma amoxicilina, uma azitromicina, que é para matar a bactéria, aí o médico pede para você tomar 7 dias. Só que aí você, com 2 dias, já tá bom. O que você faz? Você para de tomar. Só que parando de tomar, você não matou todas as bactérias. Sobraram algumas bactérias que eram resistentes ao antibiótico, que você não cumpriu aquela quantidade de dias, então você foi selecionando, você está atuando ali como um selecionador das bactérias mais adaptadas. Por isso que o uso indiscriminado de antibiótico tem levado ao surgimento das superbactérias. O que são superbactérias? São bactérias que não morrem por antibiótico nenhum. Elas já são resistentes a todos os antibióticos que a gente tem hoje na ciência. Ok? Então vejam como a gente consegue aí agir como um selecionador se a gente não toma o antibiótico corretamente. Peço desculpas, né? O vídeo ficou um pouquinho longo. Mas com isso a gente então finaliza essa introdução à biologia quanto ciência da vida, porque a gente acabou de descrever as 8 características que todo e qualquer ser vivo deve ter para ser considerado realmente um ser vivo, ou seja, ter vida. Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado e
Um beijo e até a próxima aula com o método científico.